Eu gostaria até de ter um tempo um pouquinho maior hoje, que assim, para fazer uma reflexão talvez um pouco mais aprofundada, mas como nós temos um tempo de 10 minutos, vou tentar ser breve naquilo que eu gostaria de analisar e ponderar um pouco. Nós já falamos tantas vezes aqui, assim, essa radicalização que está ocorrendo no Brasil, né? Assim, as redes sociais, elas são o termômetro maior disso. Você posta qualquer coisa ali e, assim, o entendimento que as pessoas fazem são coisas absurdas. Tem uma frase popular que diz assim, olha, existe uma grande diferença entre aquilo que eu falo e eu escrevo e aquilo que você entende. Mas as pessoas estão tão, parece a flor da pele, que elas nem terminam a frase ainda, ou fazem uma análise 1, 2, 3 vezes, e elas já externam e destilam todo o seu veneno, o seu ódio, muitas vezes. Isso é muito ruim. Nós chegamos a um ponto, aqui no Brasil, que assim, por exemplo, imagine que eu não comungue com as posições políticas do Dr. Hércules. Mas isso nada tem a ver com o fato dele ser um bom médico. Então, assim, eu não posso confundir o fato de que eu não concordo politicamente com ele, de ele ser uma pessoa ruim ou um péssimo profissional. E hoje no Brasil está assim. Assim, não interessa quem, se a pessoa discordou ou fez uma crítica a alguém ou alguma coisa, imediatamente ela é desancada, ela é desqualificada, ela é humilhada, ela é xingada. Não interessa qual seja o currículo e o histórico dessa pessoa. Ora, nós não podemos ser radicais dessa forma. Nós vivemos numa democracia. E na democracia cabem todas as ideologias, cabem todas as formas de pensamento. E a gente não tem que comungar e concordar, mas a gente tem que respeitar. E sempre entendendo que nós não somos os donos da verdade. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, é a minha verdade, é a minha crença. Eu não posso impor isso às outras pessoas ou achar que aquele que não pensa como eu, que não tem as mesmas ideias como eu, que essa pessoa valha menos do que eu, que ela seja menos qualificada do que eu, que ela seja menos cidadã do que eu. Isso não existe. Aonde é que nós vamos parar com esse radicalismo? Assim, quando a gente pensa sobre, assim, se você parar para pensar assim, tudo aquilo que você sabe hoje, como é que você sabe dessas coisas? Não interessa o quê? Assim, pode ser conhecimentos empíricos, podem ser o conhecimento do dia a dia, pode ser conhecimentos culinários, não interessa. Foi porque ao longo da sua vida você ouviu as pessoas falando, alguém te ensinou e você foi formando o seu pensamento. E é assim que nós nos formamos. É ouvindo, é entendendo o que o outro fala. E assim, a partir do momento que você só aceita as pessoas que pensam exatamente igual a você, que você acha que só são boas as pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você, nós vamos fragmentando a sociedade, porque você passa a viver numa bolha, e aí você só ouve aquilo que você quer ouvir, você só ouve aquilo que você acredita, e aí você vai se tornando, de certa forma, uma pessoa curta de visão. Porque você só enxerga aquilo que você quer enxergar, você só entende aquilo que você quer entender, você só ouve aquilo que você quer ouvir. Isso é muito ruim. Então, assim, há muito tempo que eu tenho as minhas convicções, e muita coisa que eu acreditava 20 anos atrás, eu não acredito mais. E muitas coisas que eu não acreditava há 20 anos atrás, eu acredito hoje. Porque eu fui lendo, eu fui pesquisando, eu fui ouvindo, eu fui assistindo. E é muito importante que você ouça aqueles que não pensam como você. Não é para você concordar, mas é para você refletir e aprimorar aquilo que você pensa. Portanto, assim, se eu penso de determinada forma, é importante que eu leia, que eu ouça o que o outro que não pensa como eu, pensa. Porque isso vai melhorar a minha concepção, isso vai melhorar o meu conhecimento, isso vai melhorar a minha formação. E não digo já e repito,
não é para que você passe a pensar igual o outro e acreditar que o outro está certo, mas é para você refletir sobre as suas próprias verdades. Agora, quando nós não estamos dispostos a isso, nós vamos vivendo numa sociedade cada vez mais radicalizada. E o grande problema, quando eu começo a desqualificar, a xingar, a menosprezar todo mundo que não pensa como eu ou que critica as coisas que eu penso. Não pense, eu sou professor de geografia, gosto muito de história, estudo e leio permanentemente. Eu leio aquilo que comunga com os meus pensamentos e leio aquilo que não comunga com meus pensamentos para que eu reflita sobre as minhas verdades o tempo inteiro. Mas a gente deveria parar para pensar uma coisa assim. Às vezes a gente vê, doutor Hércules, em muitos países, como é que de repente pessoas de uma mesma nação começam a se matar e se agredir fisicamente. Em que momento que isso acontece? Isso não acontece de uma hora para outra. Assim como, por exemplo, os xiitas e sunitas que pertencem a uma mesma religião, como essas pessoas começaram a se matar em determinado momento, em determinados países. Como aquelas pessoas na guerra de Ruanda, muitos vão se lembrar, tem até um filme sobre isso, né? Tem vários, e no começo da década de 90, como Tutsis e Hutus, povos de uma mesma nação, começaram a se matar. Como isso acontece? Isso não acontece de uma hora para outra. Isso acontece a partir do momento que você vai vendo naquele que é diferente, que pensa diferente de você, um inimigo. A partir do momento que você vai vendo e você vai acreditando que quem não pensa igual a você não merece sequer viver. É assim que essas coisas vão ocorrendo. É assim que países mergulham muitas vezes em guerras civis, em guerras religiosas, em guerras tribais, em guerras culturais. É dessa forma. É quando nós nos achamos superior e negamos a ideia de que o outro pode estar certo também. Porque o fato de eu estar certo não significa que você esteja errado. Pode ser que nós dois estejamos certos, só que a nossa visão sobre os fatos, sobre o mundo, sobre a política, sobre a ideologia, sobre a religião, é uma visão diferente. É de acordo com aquilo que nós vivemos, vivenciamos, enfim. Então, assim, você que nos assiste em casa e que nos ouve nesse momento, faça uma reflexão sobre esses posicionamentos de sempre achar que quem não pensa igual a você, não acredita nas mesmas coisas que você, não apoia os mesmos ideais que você, que essas pessoas são inferiores a você, que merecem ser desqualificadas, xingadas, ou seja lá mais o quê. Ontem, ganhou repercussão nas redes sociais, assim, muita gente defenestrando a Fernanda Montenegro. É só um exemplo do que eu estou dizendo. Essa mulher tem uma história no país, você gostando ou não dela como atriz, né? O filme que ela fez foi indicado para o Oscar, todo mundo lembra disso, a grande contribuição dela para a história da televisão, do cinema, do teatro nacional. Então, assim, você pode discordar do fato de que ela fez um discurso que você achou que não foi legal e não sei mais o quê, mas isso não tem nada que ver com a profissional que ela é. Então, eu não posso confundir as coisas. Então, assim, nós estamos confundindo tudo. Nós estamos chegando a um ponto de um radicalismo que lembra aquilo que levou muitos povos a se matar e se agredir fisicamente. De desqualificar permanentemente e xingar e desqualificar e humilhar aquele que não pensa igual a mim ou aquele que critica aquilo que eu penso ou que eu acredito como verdade. Nenhum de nós, ninguém, nem eu, nem ninguém é dono da verdade. As nossas verdades são nossas verdades. Elas não podem ser impostas a todo mundo. E eu posso plenamente viver numa sociedade onde milhares de pessoas não concordam comigo e eu não concordo com milhares de pessoas e mesmo assim a gente conseguir ter uma convivência harmônica, sadia, educada, cidadã, solidária, porque todos nós pertencemos a uma mesma nação, todos nós somos brasileiros, todos nós somos seres humanos e isso é fundamental que a gente reflita antes que seja tarde demais. Eu lembro mais uma vez
Os conflitos e as mortes que acabam ocorrendo em muitos países de ordem, de questões, né, de divisão política, cultural, religiosa, elas começam desta forma, elas não começam do dia para a noite. Muito obrigado, presidente.